Bom, em 1784 ele é promovido a general de divisão, se torna governador-geral da Crimeia, né? E depois serve de novo sob o Suvorov na guerra russo-turca de 1787 a 1792. Depois ele ainda tem outras promoções, né? Tanto militares como em cargos administrativos do Império, e se torna embaixador da Rússia em Istambul, na Turquia. Comandante das forças da Rússia na Finlândia, comandante do corpo de cadetes em São Petersburgo, embaixador em Berlim, né, e governador-geral de São Petersburgo. Então a gente vê que além da experiência militar, o Kutuzov tinha uma experiência administrativa, uma experiência de governo também. Isso é importante, tá, gente? Até o nível aí operacional, né, quando você é coronel aí, ou general de brigada, né, experiência talvez não te faz tanta falta, mas você vai subindo muito na carreira para atingir altos postos, né, comandante de área, ou comandante de teatro de operações, quer que seja, essa experiência administrativa ela vai te dar traquejo político para resolver muito pepino que bate à porta do seu posto de comando, tá? É uma experiência inestimável para um comandante militar de alto nível. Bom, então nessa já fase da maturidade do Kutuzov como oficial general, ele se torna o favorito do czar Paulo I, né, que reina de 1796 a 1801, quando ele é assassinado. O Paulo é sucedido pelo Alexandre I, e o Alexandre I não tem o mesmo apreço pelo Kutuzov. Bom, aí acontece o seguinte, vem a Batalha de Austerlitz em dezembro de 1805, que é uma derrota dos russos, né? Só que o que acontece é o seguinte, o Kutuzov alertou o czar Alexandre I que a manobra que ele queria fazer com as tropas russas iam deixá-lo numa condição, né, desvantajosa com relação a Napoleão, mas o czar não ouviu ele. Bom, vocês têm aí um diagrama da Batalha de Austerlitz, que aconteceu em 2 de dezembro, né, de 1805, e que contrapôs as tropas francesas, né, cerca de 70 mil soldados, contra mais ou menos aí uns 90 mil russos e austríacos, resultando em uma vitória dos franceses. Os russos ocupavam o platô Pratzen, no sul do dispositivo, e o czar Alexander mandou que eles abandonassem essa posição e atacassem Napoleão pelo sul. Kutuzov não achava essa uma manobra apropriada, porque eles perderiam a cobertura do platô, mas o czar manteve a ordem. Bom, resultado, Napoleão acaba ocupando o platô, fica numa posição vantajosa, uma posição a cavaleiro das tropas russas e austríacas, né? O Napoleão, com a manobra, ele consegue desarticular o dispositivo dos seus inimigos e vence mais uma batalha, apesar de estar em inferioridade numérica. Interessante também notar que o Kutuzov, ele acertou 2 vezes, né? Além de ele aconselhar o czar a não abandonar a posição do platô Pratzen, ele teria dito, olha, vamos esperar um pouco mais essa batalha, vamos esperar a gente receber reforços para estar numa condição mais vantajosa com relação ao Napoleão. Mas o czar desprezou completamente os conselhos do general Kutuzov, né? E isso aí deve ter pesado muito nos anos a seguir, porque todo mundo, né, o pessoal comentava a boca pequena, olha, perdemos essa batalha, né? O czar não ouviu os conselhos do general Kutuzov e a gente acabou sendo derrotado por Napoleão. E ainda, depois da batalha, lógico que sobrou para o Kutuzov, né, a tarefa de conduzir a retirada daquilo que sobrou do exército russo, mas ele o fez, como sempre, com eficiência. Mas o fato é que o Kutuzov, no gênio militar dele, estava certo no palpite que ele deu para o czar. Bom, aí vem a invasão do Napoleão na Rússia no verão de 1812. O Napoleão entra na Rússia com 600 mil soldados, né, o famoso Grande Armée, né, que não era formado só por soldados franceses, tinha combatentes de outros países também, isso ia pesar muito ao longo da campanha. O Kutuzov
ficou de 1806 a 1812 combatendo contra os turcos no sul da Rússia. Ele até conquistou a Bessarábia para a Rússia, que é uma região próxima ali, né, da atual Romênia. Bom, preciso colocar vocês a par então da situação inicial, né, que se encontravam os russos aí quando da invasão de Napoleão no verão de 1812. Aliás, é interessante, tá, gente? Você tem que ficar de olho nos verões, porque geralmente quando se faz, né, as operações militares da Europa, o tempo está favorável, as estradas estão secas, né, você consegue desdobrar a tropa no terreno, a meteorologia não influi tanto nas operações militares, você tem visibilidade para naquela época artilharia, hoje é aviação, mas naquela época artilharia e por aí vai. Então o verão ele favorece bastante as ofensivas militares. Geralmente você escolhe para começar uma campanha militar no verão e torce para ela acabar o mais rápido possível para não chegar no inverno, o que não aconteceria com Napoleão na Rússia. Comandante das tropas russas, o general Barclay de Tolly, né? Ele tem esse nome aí que não é russo, ele era da nobreza alemã na verdade, mas foi assimilado pelos russos, tá? Bom, preciso lembrar uma coisa muito importante aqui, tá? O Barclay de Tolly é o líder russo, né, que inicia a política da terra arrasada, aquela política de queimar tudo, destruir tudo para não deixar nada para o Napoleão. Mas essa política ia deixar ele numa situação assim de bastante impopularidade perante os russos, né? Mas por ironia do destino, depois o Kutuzov assume, é o sucessor dele, e mantém a política da terra arrasada. Tem uma coisa interessante que os franceses que lutaram nessa campanha, eles relatam o seguinte, os relatos da época dizem o seguinte: para você saber para onde estava indo o exército russo, era só seguir o rastro da terra arrasada, não sobrava absolutamente nada. E a gente tem que lembrar uma coisa também, embora o inverno russo, né, seja rigorosíssimo, o verão também é. Já no começo da campanha, 20% do exército de Napoleão ficou inabilitado em função das doenças, né, advindas, e doenças e problemas com suprimentos, etc., advindas do rigor do verão russo. Mas após a derrota da Batalha de Smolensk, né, que a impopularidade atingiu um nível muito alto, que Czar precisou substituí-lo. Aí não tinha outra saída que não fosse o general Mikhail Kutuzov para o comando das tropas russas. Isso acontece em agosto de 1812. O Napoleão entra em junho, em agosto o Kutuzov assume o comando dos exércitos da Rússia. Bom, aí vocês têm o mapa da Europa na época da invasão de Napoleão à Rússia em 1812. O Kutuzov, que estava lutando no sul contra os turcos, ele percebeu, né, ele já sabia, eles estavam prevendo essa invasão, ele fez um tratado de paz com os turcos, o Tratado de Bucareste, que permitiu que os russos deslocassem tropas, né, da região ali em que eles lutavam contra os turcos para a região central, onde hoje é a Belarus, né, e o norte da Ucrânia, etc. E ao mesmo tempo que os russos também fizeram um acordo de paz na região da Finlândia. Então, desta forma, a diplomacia russa, ela garantiu o flanco norte, a região da Finlândia, e o flanco sul contra os turcos. Só sobrava para eles, poderiam ficar livres aí, né? Só sobrava a preocupação com Napoleão. Eles estariam aí com as mãos livres para lutar contra o Napoleão, não precisariam lutar em 3 frentes. Então aí a gente já começa a ver que há mais de 200 anos, né, a diplomacia russa já era bem habilidosa. O Sergei Lavrov, hoje o chanceler russo aí, ele na verdade segue uma tradição aí centenária de eficiência da diplomacia russa. A chegada do Kutuzov ao comando é muito bem recebida pelas tropas russas por diversos fatores. Primeiro, porque ele era russo, uma boa parte dos generais não era, né? Inclusive o Barclay de Tolly. E segundo também, porque ele tinha muita experiência militar, as tropas sabiam que estariam seguras com ele. E ele também cuidava muito do bem-estar dos seus soldados e era, né, um cristão ortodoxo fervoroso. Isso pesa muito, tá, no moral dos soldados russos na campanha contra Napoleão, tá?
a religião, para eles, a religião ortodoxa, ela é uma liga, né, uma cola muito forte aí, tá, para a coesão do exército russo. O czar não ficou muito contente, não, mas como o Kutuzov também tinha um apoio de uma boa parte da nobreza, ele teve que engolir, né, o famoso Kutuzov era meio o Zagalo dos russos, vão ter que me engolir. Bom, o Kutuzov assume o comando dos exércitos russos no dia 29 de agosto de 1812. 9 dias depois, no dia 7 de setembro de 1812, exatamente 10 anos antes da independência do Brasil, ele trava contra Napoleão uma das maiores batalhas do século XIX da Europa, que foi a Batalha de Borodino, né, em que cerca de 120 mil franceses enfrentam 150 mil soldados russos. Os franceses ganham a batalha. Né? Ganham a batalha, os russos têm perdas maiores que os franceses, mas não é uma vitória decisiva. Né? Os franceses não conseguem uma derrota efetiva do exército russo e os russos se retiram em perfeita ordem. É aquela batalha que você vê, a famosa vitória de Pyrrhus, né? Você vence, os franceses venceram, mas talvez, o que disse alguém uma vez, né? Mais uma vitória dessa e eu estou perdido. A verdade é que essa batalha, né, ela já mostrou para Napoleão, não sei bem se ele entendeu, o que seria a campanha da Rússia, né, uma guerra de enorme desgaste, uma guerra de fricção para o exército francês, mais ou menos o mesmo tipo de guerra que os soviéticos fizeram contra os alemães na Segunda Guerra Mundial e que os exércitos da Rússia estão fazendo contra a Ucrânia agora nessa guerra de 2022. Bom, depois de Borodino, né, que não fica longe de Moscou, acontece um dos episódios mais assim controversos da guerra, porque o Kutuzov se retira com os seus exércitos, mas eles não defendem Moscou, eles ordenam a evacuação de Moscou pelos civis e abandonam a cidade. Né? O Napoleão entra em Moscou, os russos ateiam fogo à própria cidade de maneira que não tem quase nada, né, para os soldados de Napoleão em termos de suprimentos, abrigos, etc. É o caos completo, Moscou está em chamas. E outra coisa também que é muito importante, quando Napoleão entra em Moscou, ele quer fazer a paz com os russos. Então ele envia emissários ao czar, mas Alexander se recusa a receber os emissários, né, de Napoleão. Os russos não querem a paz. Napoleão queria, após uma campanha enorme, né, e extremamente sacrificante, a primeira vez que os exércitos de Napoleão são submetidos a uma campanha de atrito, e os russos não aceitam a paz. Então isso foi terrível para o moral francês, tá? Porque eles não sabiam, né, mais o que fazer. Porque qual era a ideia do Napoleão? Bom, a gente toma Moscou, vamos acantonar na cidade, a cidade tem recursos, né? Eu deixo o exército descansar, reabasteço ele, nós vamos saquear os recursos da cidade, e daí eu prossigo, ou provavelmente o czar vai aceitar a paz, né? Mas é como diria, né, mais pra frente aquela frase, todos os planos se desvanecem no primeiro contato com a batalha, né? O que os russos deixaram em Moscou tinha pouca serventia para o exército de Napoleão, né? Tocaram fogo na cidade e o czar não aceitou nenhuma proposta de paz. Então acho que aí o Napoleão já deve ter percebido que as coisas não andavam muito bem.